Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Hoje eu vou falar um pouco sobre como podemos compreender um pouco mais sobre a nossa persona, ou seja, sobre aquilo que temos como identificação do nosso eu. Bom, pessoal, nós seres humanos tendemos a nos identificarmos com a nossa persona. A persona, em termos simples, do meu ponto de vista, é como se fosse uma ficção criada ao longo da nossa vida. Ou seja, ao longo da primeira metade da vida, nós criamos, por assim dizer, como se fosse uma ficção, algo que a gente acredita ser nós mesmos, ou seja, essa ficção nós criamos de uma forma que tem mais a ver com a questão de adaptação ao mundo, à coletividade, à sociedade. Só que ao passo que a gente criou essa persona, a gente se identificou tanto que nos perdemos nesse personagem, né? Nessa ficção. Bom, Jung fala sobre isso no livro O Eu e o Inconsciente. Inclusive, eu trouxe um trecho falando o seguinte: a persona é sempre idêntica a uma atitude típica, em que domina uma das funções psicológicas, que são o pensar, o sentir, a intuição e etc. Bom, vou dar uma pausa aqui para explicar um pouquinho. Essa função psicológica a qual a nossa persona se identifica, por exemplo, é a função do pensamento. Por exemplo, tem pessoas que se identificam muito com a função pensamento, ou seja, são aquelas pessoas muito analíticas, muito detalhistas, muito racionais. Geralmente a gente encontra essas pessoas muito em ambiente de trabalho corporativo, mas não só nesses lugares, né? Não generalizando, né? Mas a gente encontra em outros lugares também. São os famosos, por assim dizer, né? Pensadores, ou seja, a pessoa muito pensante. Inclusive, essas pessoas são ou tendem a ser muito introspectivas, ou seja, às vezes ficam muito no pensamento. E aí também existem outros tipos de pessoas que se identificam muito com a função psicológica que é o sentimento. Diferentemente da função pensar, o pensamento, essa pessoa aqui que se identifica com o sentimento, ela já é mais espontânea, por assim dizer. Ela vive por aquilo que ela sente, né? Ela geralmente são pessoas, ao meu ver, e pode ser que eu esteja falando aqui de uma forma muito limitada, mas ao meu ver são pessoas que às vezes são bastante eufóricas e outros momentos estão muito para baixo. Ou seja, são aquelas 8 ou 80, né? Ou estão muito felizes, alegres demais, eufóricas, ou então estão muito tristes, muito melancólicos. Mas aí existem também outros tipos de pessoas que, no caso, se identificam, a persona delas se identificam muito com a função psicológica, a intuição. Eu acredito que esse tipo de pessoa é mais difícil, mas não é impossível encontrar. São aquelas pessoas muito intuitivas, ou seja, a função predominante nelas, elas se identificam tanto com a função psicológica, a intuição, que às vezes até um fato concreto se torna muito, vamos dizer assim, não muito palpável, né? Muito assim, com ar muito místico. E existem aquelas outras pessoas que se identificam, a sua persona é totalmente identificada com a função psicológica sensação. Até então, parece não haver nenhum problema. A questão é que quando a persona ela se identifica com uma função psicológica, as outras funções
que pertence a esse ser único e individual, essas outras funções são excluídas. Ou seja, é como se o ser humano tirasse um pedaço de si e não tivesse mais contato com esse outro pedaço de si mesmo. É o que diz o livro. Vamos ver aqui o restante. Diz o seguinte: tal unilateralidade condiciona uma repressão relativa das outras funções. Em consequência disso, a persona é um obstáculo ao desenvolvimento individual. Bom, aqui abre uma aspas, né, para explicar aqui que esse desenvolvimento individual ele vai abarcar ou vai abranger, no caso, as quatro funções. Então, se a persona ela se identifica apenas com uma das funções, excluindo as outras, então, notadamente, a persona ela é um obstáculo ao desenvolvimento individual. A dissolução da persona é, portanto, uma condição indispensável da individuação. Ou seja, em termos simples, seria desconstruir para poder construir algo novo em cima, né? É impossível também que a individuação se processe mediante uma intenção consciente, pois esta conduz a uma atitude típica que exclui tudo que não é apropriado a ela. A assimilação dos conteúdos inconscientes leva, pelo contrário, a um estado em que a intencionalidade consciente é excluída e substituída por um processo de desenvolvimento que se nos afigura irracional. Ou seja, o processo de individuação, que é todo esse processo interior de desconstruir para construir, é um processo que, no princípio, ou a princípio, né, se torna algo como que irracional. Por que irracional? Porque nós estávamos acostumados apenas com uma função psicológica. Então, existia aqui, né, a unilateralidade da consciência. Bom, e aí o texto continua: só este processo conduz à individuação. Seu produto é a individualidade, tal como acima a definimos, única e ao mesmo tempo geral. Enquanto existe a persona, a individualidade é reprimida e se manifesta no máximo na escolha das características pessoais, por assim dizer, pelo traje do ator. Só com a assimilação do inconsciente, a individualidade emerge e se evidencia através daquele fenômeno psicológico de ligação entre o eu e o não eu. É isto que chamamos de posição, não mais típica, mas autêntica posição individual. Bom, outra forma que Jung chama a persona, ou seja, esse eu que foi criado, né, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos durante a nossa primeira metade da vida, Jung chama de consciência pessoal. E ele diz o seguinte no mesmo livro, agora em outro trecho: a consciência pessoal é mais ou menos um segmento arbitrário da psique coletiva. Ela consiste numa soma de fatos psíquicos sentidos como algo de pessoal. O atributo pessoal significa pertence de modo exclusivo a uma dada pessoa. Uma consciência apenas pessoal acentua uma certa ansiedade em seus direitos de autor e de propriedade no que concerne aos seus conteúdos, procurando deste modo criar um todo. Ou seja, abre um parêntese aqui rapidinho, devido a essa persona ser um segmento arbitrário da psique coletiva, ou seja, a persona ela foi criada justamente pela pessoa, ela está exposta ao inconsciente coletivo, né, à psique coletiva e uma tentativa de adaptação. Essa persona, ela, a pessoa, né,
em si que se identifica com essa persona, ela sente que tudo aquilo que ela viveu, sentiu, pensou, ela tem aquilo como algo de muito pessoal, ou seja, de algo exclusivo, né, dela. Só que aí é que está a questão. Sendo um segmento arbitrário da psique coletiva, muito daquilo que a gente sentiu, pensou, veio de padrões repetitivos dessa psique coletiva. Só que até então a gente não tinha percebido isso. A gente só começa a perceber isso quando começa esse caminho do autoconhecimento, né? É o caminho da individuação. E aí continua no mesmo trecho, mas todos os conteúdos que não se ajustam a esse todo são negligenciados, esquecidos ou então reprimidos e negados. Isto constitui uma forma de autoeducação que não deixa de ser, porém, demasiado arbitrária e violenta. Em benefício de uma imagem ideal a qual o indivíduo aspira a moldar-se, sacrifica-se muito de sua humanidade. Indivíduos desse tipo, extremamente pessoais, costumam ser muito sensitivos, já que é tão fácil ocorrer-lhes algo que traz à consciência certos detalhes indesejáveis de seu verdadeiro caráter individual. Em outras palavras, a pessoa que se identificou tanto com a persona, com os sentimentos, os pensamentos que ajudaram a criar essa persona, esses mesmos sentimentos, pensamentos, eles vão ser também a causa de muito incômodo nessa pessoa, porque vai começar, ela vai começar a sentir a necessidade de se questionar, mas por que eu me senti assim, né? Ela vai voltar, inclusive, em algumas memórias que isso tem a ver com a análise do inconsciente pessoal, ou seja, é nesse mergulho que ela vai fazer dos seus próprios conteúdos inconscientes pessoais, ela vai descobrir coisas que vão ajudar ela exatamente nessa craquelação da máscara, da persona. Talvez, dando um exemplo, fica até mais fácil. Temos um exemplo do autor do livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle. Ele conta no livro dele que ele passou por uma transformação muito profunda, né? Ele se identificava muito com a persona dele e a persona dele tinha muito pensamentos negativos, devido, né, à criação dele, enfim, devido às situações, experiências de vida que ele teve, né, na primeira metade de vida dele, que foi do nascimento até os seus, acredito que até os 30 anos dele, mais ou menos, que eu acho que isso ocorreu foi nessa fase. E aí ele conta que em certo dia, né, ele tinha vários, dando aqui um spoiler do livro, ele tinha vários pensamentos, inclusive pensamentos tão negativos que e até suicidas, né? E ele, um certo dia, ele percebeu como que existissem dois eus dentro dele, né? Esse eu persona e o eu verdadeiro, ou seja, o eu que foi reprimido, né? E aí ele conta no livro, mas enfim, pessoal, se vocês não leram esse livro, eu indico muito, é bastante interessante como ele conta e também a linguagem que ele usa é uma linguagem bastante profunda. É bem legal. Bom, dando continuidade, ele diz o seguinte no livro, ainda né, o livro O Eu e o Inconsciente. A este segmento arbitrário da psique coletiva, elaborado às vezes com grande esforço, dei o nome de persona. A palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, porquanto designava originalmente a máscara usada pelo ator, significando o papel que ia desempenhar. Se tentarmos estabelecer uma distinção entre o material psíquico consciente e o inconsciente, logo nos encontraremos diante
do maior dilema. No fundo, teremos de admitir que a afirmação acerca do inconsciente coletivo, isto é, de que seus conteúdos são gerais, também é válida no que concerne aos conteúdos da persona, sendo esta última um recorte mais ou menos arbitrário e acidental da psique coletiva. Cometeríamos um erro se a considerássemos a persona, in toto, como algo individual. Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando na realidade não passa de um papel no qual fala a psique coletiva. Ao analisarmos a persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é no fundo coletiva. Em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. No fundo, nada tem de real. Ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que alguém parece ser. O nome, título, ocupação, isto ou aquilo. De certo modo, tais dados são reais, mas em relação à individualidade essencial da pessoa, representam algo de secundário, uma vez que resultam de um compromisso no qual os outros podem ter uma cota maior do que a do indivíduo em questão. A persona é uma aparência, uma realidade bidimensional, como se poderia designá-la ironicamente. Mas aí seria também incorreto o seguinte, como ele diz, seria incorreto encerrar o assunto sem reconhecer que subjaz algo de individual na escolha e na definição da persona. Embora a consciência do ego possa identificar-se com ela de modo exclusivo, o si mesmo inconsciente, ou seja, o seu eu interior, a sua essência, por assim dizer, né? O si mesmo inconsciente, a verdadeira individualidade, não deixa de estar sempre presente, fazendo-se sentir de forma indireta. Assim, apesar da consciência do ego identificar-se inicialmente com a persona, essa figura de compromisso que representamos diante da coletividade, o si mesmo inconsciente não pode ser reprimido a ponto de extinguir-se. Sua influência se manifesta principalmente no caráter especial dos conteúdos contrastantes e compensadores do inconsciente. A atitude meramente pessoal da consciência produz reações da parte inconsciente, e estas, juntamente, com as repressões pessoais, contém as sementes do desenvolvimento individual sob o invólucro de fantasias coletivas. Em outras palavras, significa o seguinte: se a pessoa ela se identifica apenas com a sua persona, ela vai ter uma atitude unilateral diante de conteúdos, de sentimentos que pertencem a ela. Então, ela vai tentar excluir esses sentimentos, uma forma de repressão. Então, essa atitude meramente consciente que ela faz, por estar tão identificada apenas com uma parte do seu ser, que é a persona, e reprimindo esses conteúdos pessoais que são dela, conteúdos que não são somente conteúdos ruins, mas existem muitas coisas boas também que podem serem usados lá na frente como coisas boas, contém as sementes do desenvolvimento individual, sob o invólucro de fantasias coletivas. Por quê? Porque se eu estou identificada com a minha persona somente, o meu inconsciente ele vai reagir a isso numa espécie de reação, como que
o meu inconsciente vai criar uma compensação. Então, se eu não estou sendo totalmente o meu eu, se eu não estou sendo fiel a mim mesma, então o meu inconsciente, uma parte de mim vai criar uma compensação. Só que quando essa parte de mim que age de forma reativa cria essa compensação, ela vai criar como fantasia coletiva. Então é aí que eu busco, por assim dizer, no mais popular ditamente, preencher o vazio interior com coisas externas. Seria apenas um dos exemplos para não entrar em conteúdos mais ainda profundos em relação a essa compensação. Bom, quando a pessoa ela se identifica apenas com a persona, ela não consegue compreender por que alguns conteúdos dela é espelhado para o exterior, ou seja, como que o inconsciente ele tenta buscar essa compensação no mundo exterior, já que a pessoa em si não tem consciência, então é espelhado, é refletido. E geralmente a pessoa ela inconscientemente, é claro, ela espelha isso ou espelha uma qualidade sua ou um defeito em uma outra pessoa. Isso acontece justamente porque ela não se identificou com a sua integralidade, com todo o seu eu. Então é como se partes do seu eu, pedaços de si, se refletissem em vários espelhos fora dela. Bom, um fato interessante que Jung conta é que para algumas pessoas, às vezes, essas características individuais do seu si mesmo, do seu eu individual, é às vezes revivida, às vezes por uma imagem divina arcaica, que é o caso de que essa característica do ser humano em si, ela é espelhada numa imagem arquetípica. Aqui ele colocou, por exemplo, a imagem divina arcaica, né? Ele fala que essa coincidência dessa pessoa ela reviver um fato da sua consciência, da sua individualidade, como uma revivência de uma imagem arquetípica, não representa uma simples coincidência, mas um caso muito frequente que, na opinião dele, corresponde a uma lei inconsciente. Bom, e aí ele continua falando o seguinte: uma vez abolida as repressões de ordem pessoal, a individualidade e a psique coletiva começam a emergir fundidas uma na outra. Ou seja, pessoal, abrindo aqui um parênteses, quando a pessoa ela começa a fazer o tratamento, a própria autoanálise desses conteúdos do inconsciente pessoal dela, ela acontece o seguinte, que as potencialidades da individualidade dela e a psique coletiva, elas começam a emergir fundidas uma na outra. Daí a explicação de que, por exemplo, um fato que representa uma potencialidade dela não é representado agora no pai ou na mãe, mas, por exemplo, numa figura arquetípica da figura do Salvador, por exemplo, ou então, ainda que se apresentasse na figura do pai e da mãe, ainda assim seria também uma figura arquetípica, porque o pai, não estou falando literalmente a função do pai, mas a figura arquetípica, o que ela representa, né? A figura do pai, ela representa a energia yang, é a energia de liderança. Então, às vezes a pessoa, ela ela não consegue ver que ela tem essa energia, porque todo ser humano nasceu com as duas energias, a Yin e a Yang. Então, no caso de uma mulher, para ficar mais fácil a explicação, quando a mulher não consegue ver que ela tem essa potencialidade dentro dela, que isso faz parte do ser dela, do seu
da sua integralidade, então ela espelha isso para fora no caso de uma figura masculina. E aí entra a figura arquetípica do pai. O pai aqui ele assume a figura como se ele fosse um receptáculo dessa energia do inconsciente dela. Como ela só se identificou com a sua persona, ela excluiu a sua inconsciência, né, por assim dizer, né? Ela excluiu a sua outra parte. Então ela excluiu uma parte dela. Essa parte ela tem de ser refletida em qualquer coisa externa e não dentro dela. Pessoal, entende-se que quando eu falo de energia yang e falo em liderança, eu estou dando apenas uma característica dessa energia, mas significa, por exemplo, liderar a própria vida, conduzir a própria vida, ou simplesmente fazer a união dentro de si dos opostos, né? Ou seja, a pessoa, essa energia yang dentro dela, ela é a ponte, por assim dizer, né? Com o seu eu interior. Então, assim, é só um exemplo que eu acho que talvez fica um pouco complicado de entender quando eu falo Yang, liderança, acha que é liderar outras pessoas, mas não, é a própria vida, é conduzir a própria vida, a própria individuação. Por isso que o Jung ele fala que quando começa a fazer essas autoanálises do inconsciente pessoal, ou seja, das repressões que foram feitas ao longo da vida dela, ela começa a perceber que características dela mesma, potencialidades da individualidade dela e a psique coletiva começam a emergir uma fundida na outra. E essa simbiose é justamente porque a energia ela tem que ter uma forma. Quando ela sai do inconsciente, por assim dizer, ela nunca sai informe, ela sempre vai ter uma forma. E aí a forma que ela encontra geralmente é uma fantasia do inconsciente coletivo, ou por isso que as imagens arquetípicas elas são como que condutores, elas são receptáculos para que essa energia ela seja, por assim dizer, enxergada pela pessoa. Como ela não consegue ver dentro dela, então ela vai ver nas imagens. E aí continua o trecho. Aparecem sonhos e fantasias que se revestem de um aspecto diferente. O cósmico parece ser um sinal infalível das imagens coletivas. Aí ele dá o exemplo: as imagens de sonhos e fantasias são associadas ao elemento cósmico, tais como tempo e espaço infinitos, a enorme velocidade, a extensão dos movimentos, conexões astrológicas, analogias telúricas, lunares e solares, alterações nas proporções do corpo e etc. O aparecimento de motivos mitológicos e religiosos nos sonhos também indica a atividade do inconsciente coletivo. O elemento coletivo é anunciado muitas vezes por sintomas peculiares, sonhos que a pessoa se vê através voando, né, por assim dizer. Ele diz aqui sonhos em que se voa através do espaço, a modo de um cometa, ou se tem a impressão de ser a Terra, o Sol ou uma estrela. Ora se é extraordinariamente grande, ora pequeno como um anão ou como um morto. Chega-se a um lugar estranho, num estado de alinhamento, confusão, loucura e etc. Do mesmo modo, podem ocorrer sentimentos de desorientação, vertigem e outros semelhantes, juntamente com os sintomas de inflação. Bom, e aí para finalizar, ele diz o seguinte: para eu finalizar o vídeo, não que o assunto finalize aqui,
porque na verdade esse assunto é muito complexo e tem muitas informações. Mas ele diz o seguinte: a riqueza de possibilidades da psique coletiva confunde e ofusca. Ou seja, quando a pessoa ela não tem integrado o eu, né, completo, então vai acontecer essa mistura dessas potencialidades sendo espelhadas em imagens da psique coletiva. Então, a riqueza de possibilidades da psique coletiva confunde e ofusca. Com a dissolução da persona, desencandeia-se a fantasia espontânea, a qual aparentemente não é mais do que a atividade específica da psique coletiva. Tal atividade traz à tona conteúdos cuja existência era antes totalmente ignorada. Na medida em que aumenta a influência do inconsciente coletivo, a consciência perde seu poder de liderança. Imperceptivelmente vai sendo dirigida enquanto o processo inconsciente e impessoal toma o controle. Assim, pois, sem que o perceba, a personalidade consciente, como se for uma peça entre outras num tabuleiro de xadrez, é movida por um jogador invisível. E é este quem decide o jogo do destino e não a consciência e suas intenções, ou seja, não mais a unilateralidade. Bom, pessoal, esse foi um vídeo muito curto e breve falando sobre esse assunto, mas esse assunto ele é um universo de informações e todos os vídeos que eu, de certa forma, tenho trazido aqui para o canal sempre é um pouquinho de um universo enorme de conteúdos e de desenvolvimento ainda desses conteúdos que poderiam chegar a mais conclusões, ou seja, a mais pontos de vistas. Então, subentende que nada aqui do que é dito no canal é algo absoluto. Isso porque nós, como seres humanos, somos muito limitados à nossa consciência. Então, provavelmente a gente não estamos vendo todos os fatores ou todos os ângulos possíveis de uma situação ou de um exemplo, de um conhecimento, mas eu acredito que o mínimo que a gente possa ter e compreender, acredito que já ajuda na nossa convivência, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina diária, enfim. Bom, era isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.